Euronet Plus. E com Mariana Vieira da Silva e Eduardo Pacheco, na reflexão semanal à hora do almoço, à quarta-feira, aqui sobre temas nacionais europeus. Bem-vindos. Vamos mais à frente falar, obviamente, da questão europeia, mas para já, internamente, os últimos dias marcados por debates em torno da justiça. Duas linhas de análise aqui para o nosso espaço. Desde logo, este manifesto de 50 personalidades, que se juntaram, entretanto, mais outras quantas, sobre a questão da justiça, a exigir uma reforma da justiça. E aqui, Mariana Vieira da Silva, com uma crítica muito direcionada, por exemplo, à proliferação de escutas telefónicas prolongadas, buscas domiciliárias injustificadas, detenções preventivas precipitadas e duvidosa legalidade. Ora, isto tem um destinatário, só pode ter, não é propriamente o jornalismo que detém as pessoas, nem faz escutas telefónicas desta forma. É o Ministério Público que tem que responder a estas questões. Não há aqui um silêncio da hierarquia do Ministério Público sobre a forma como tudo isto está a ser conduzido em Portugal? Bom, muito boa tarde. A primeira coisa que queria dizer é que, tal como acontece noutras áreas da nossa vida pública, é positivo que apareçam movimentos que lancem reflexões e que façam manifestos e que as críticas que têm sido feitas a esses movimentos, neste caso em concreto, são injustas e partem de um princípio de que há uma área da nossa vida coletiva que não deve ser discutida, que não pode ser discutida. E por isso acho que é de saudar que exista, tal como é de saudar que existam em muitas outras áreas, sobre o futuro da segurança social, da saúde, da comunicação social, em todas as áreas nós permitimos e aceitamos e até dizemos que são bem-vindas estas reflexões, e aqui parece que há uma resistência e por isso queria primeiro saudar. Eu julgo que quando se fazem manifestos e desta natureza, eles acabam por ser sempre também marcados pela agenda mais momentânea. Há uma reflexão mais alargada que é feita sobre a justiça nesse manifesto e que agora acaba por ser muito virada para aquilo que tem acontecido. Mas não é novo. Nada disto é novo. Nada disto não é novo. Muito momentâneo. Nada disto é novo. Tem mais de 20 anos que esta reflexão no nosso país. Já foram tentadas formas de solucionar e alteradas as leis que regem esta matéria, e a verdade é esta: a violação do segredo de justiça é um crime que acontece aos olhos de toda a gente e que é preciso pensarmos e refletirmos sobre porque é que ela está acontece. A dizer que se as leis foram mudadas, o legislador não é o principal responsável da questão. Quer dizer que não resultou e que, portanto, é preciso que quem é responsável por isto possa também responder e avaliar sobre porque é que não resultou. Mas não resultou a legislação produzida? Não resultou, porque senão não estávamos exatamente na mesma como quando este debate foi feito. Pode ser o mérito da legislação ou da aplicação da lei? Não, eu julgo que nós precisamos de fazer esta conversa e podemos ir ao concreto. Vamos. Podermos ter alguém sob escuta durante 4 anos é verdadeiramente inaceitável e muito difícil de justificar. E porquê que o debate fica difícil? Porque quem podia justificar recusa-se sempre a fazê-lo e refugia-se no silêncio e por isso o debate fica muito difícil. Pode haver circunstâncias em que pudesse ser justificado, mas porquê é que nós não podemos falar sobre elas? E essa excepcionalidade que se quer sempre atribuir à justiça e que depois faz com que todo o diálogo que é feito, como tipicamente é feito por políticos, eu sou deputada e estou aqui a comentar isto, ou é visto como parecer uma interferência na justiça. Eu já aqui disse, logo acho que no nosso primeiro programa, a independência entre os órgãos da política e os da justiça tem 2 sentidos, e nós sabemos bem que não podemos interferir nas investigações concretas, que não devemos fazer nenhum comentário sobre elas, mas isso não significa que não possamos refletir sobre a violação diversa de vários direitos que acontece de forma sistemática. Eduardo Pacheco, está a contar com a renovação do mandato de Lucília Gago, ou acha que não há condições face a esta bateria de críticas que são muitas delas dirigidas, por exemplo, ao Ministério Público? Era o que faltava se a senhora fosse reconducida. E, portanto, eu acho que o país não está louco. E isso significa que a própria já percebeu isso, e por isso ainda há pouco tempo fez uma declaração pública a dizer que não queria continuar depois de terminar o seu mandato. Percebeu que não tinha condições mínimas para continuar. E só tem condições para estar porque está precisamente em final de mandato, porque senão eu penso que devia ser ponderado a própria substituição da Procuradora. De facto, em democracia, todos temos que ser alvo e estar abertos a ser alvo de escrutínio. O Sr. Presidente da República está a ser
E é, diariamente. E não é só com comentários, é analisar muitos dos seus atos. Os ministros, os presidentes de Câmara... E nós comentaremos em breve, talvez. Todos nós, quem está na vida pública sabe que tem que estar disponível para isso. Agora, se um autarca tem que justificar porque é que gastou X em almoços, eu pergunto se o Ministério Público não pode ser questionado porque é que manda 50 inspectores para pedir as faturas desses almoços. Não deve. E depois vem dizer que não tem meios para fazer as investigações realmente de milhões. Não tem meios, mas tem meios para enviar 50 inspectores para ver faturas de almoços. E alguém tem que justificar porque é que precisou de enviar. Não pode depois dizer no dia seguinte não tenho meios para fazer o meu trabalho. Tantas queixas, quer dizer, meios pelo menos aparentemente existem. Por exemplo, no caso da investigação da Madeira, também foram mobilizados aviões com a mesma coisa. Investigadores. E, portanto, as explicações têm que ser dadas. E o silêncio é completamente não democrático. Mas acha que há uma agenda política atrás desta intervenção do Ministério Público? Eu já disse isto a algures. Eu era miúdo, estava com a família a caminho da Alameda do Afonso Henriques para o comício de encerramento do professor Cavaco Silva, quando sai a notícia que Leonor Beleza era acusada com dolo do sangue contaminado. Na sexta-feira, final de campanha eleitoral, a 48 horas das eleições. Todos nós percebemos que havia ali uma agenda política. Os portugueses responderam-lhe. Responderam a quem tinha essa meta, esse objetivo, porque deram maioria absoluta ao professor Cavaco. Acha que há uma agenda neste momento? Quer dizer, mas há alguma dúvida? Alguma dúvida? Porque é que as escutas saem escutas, que é um crime, como foi dito pela Mariana, que aos nossos olhos, se eu roubar aqui uma garrafa ou se roubar um microfone e lá para casa, é um crime, à luz dos vossos olhos, vocês querem que seja investigado e procura-se que seja investigado e porque é que me deu essa loucura. Mas saem notícias referentes a uma escuta, que é um crime. E ninguém se importa. E os senhores jornalistas, muitos deles que eu tenho ouvido e comentadores, ainda a defender que assim é que deve ser. Ah é? Então mude-se a lei e acaba-se com o segredo de justiça. Agora, não pode haver segredo de justiça que é violado, constituindo um crime à frente dos nossos olhos e aplaudimos esse crime. Mariana, a sua nota sobre este tópico, eu gostava de ouvir ainda sobre a questão da agenda do Ministério Público. Existe ou não existe? É evidente que se há coisas que acontecem sistematicamente em momentos-chave da vida política, nós podemos fazer essa interpretação. Eu diria que ela é mais uma agenda de demonstração de independência, ou que procura ser essa demonstração de independência, mas com toda a franqueza, se nós não pudermos fazer esta discussão, e isso no meio de toda esta conversa é aquilo que mais me choca, é esta ideia de que não há uma discussão que possa ser tida. Eu volto a dizer, os mais interessados nesta descredibilização que acaba por acontecer por força destas iniciativas permanentes são aqueles que tiverem interesse em corromper, em ser corruptos, em não respeitar a lei. E por isso cuidar de garantir que esta imagem da justiça, enquanto parte fundamental da nossa democracia, é também proteger a justiça e o direito de investigar. Eu, comentários em concreto sobre as escutas e os momentos, sinceramente acho que eles não são de valorizar. Este tema dos meios, por exemplo, há indicadores. Nós temos mais juízes, mais procuradores, mais investigadores por cidadão do que outros países europeus. E, portanto, nós aceitamos sempre acriticamente algumas dessas indicações da falta de meios, quando os indicadores estão aí, a investigação científica pronuncia-se sobre eles, e o que é preciso é fazermos uma reflexão sobre os danos provocados por investigações que duram anos, escutas que duram anos, que depois são selecionadas fora do seu contexto e publicadas. Há uma razão para não poder haver esta publicação, é porque elas são impossíveis de ser julgadas fora do seu contexto e cortadas. As pessoas, há notícias recentes de que os arguidos do processo influencer não têm acesso ao processo há várias semanas e depois todos os cidadãos leem nos jornais pedaços dessas escutas.
A garantia da proteção dos direitos dos cidadãos é uma garantia fundamental do nosso sistema democrático e é muito importante que a Assembleia da República possa fazer essa reflexão, mas também que toda a sociedade, incluindo a comunicação social, que muitas vezes tem beneficiado e promovido também estas violações do segredo de justiça, possam participar, porque este é mesmo um dos temas que, se agirmos tarde demais, e às vezes parece que já estamos tarde demais, já não vamos a tempo. Sobre a questão das reformas, Duarte Pacheco tem sublinhado aqui a justiça como uma dessas áreas de eventualmente reforma. Esta agenda anticorrupção, estas 32 medidas apresentadas pelo Governo, são uma reforma? Neste momento é mais um conjunto de invenções, porque agora precisamos de que aquilo passe a legislação concreta e a medidas concretas. E, portanto, neste momento é um conjunto de intenções que eu não vi propriamente grande oposição. Pelo contrário, são questões que todos subscrevem. Há uma tendência para a grande maioria subscrever. Agora temos é que ver depois, quando sair a legislação em concreta, qual é o âmbito e qual é os objetivos e o grau previsível de eficácia da mesma. Porque nós em Portugal temos muitas vezes a mania, vamos dizer assim, de legislar, pensando que legislando resolvemos os problemas. Há incêndios, agravam-se as penas pelos incendiários e parece que amanhã já não há mais incêndios. Claro que não é nada disso, porque se nós não atuarmos claramente sobre o que é que motiva determinadas pessoas e na limpeza da floresta para prevenção, não é por aumentar a pena que o crime desaparece. Concorda com esta perda alargada de bens a favor do Estado? É uma das medidas que vem neste pacote? É um dos casos em que é preciso aguardar a legislação para perceber claramente o que é pretendido. Dito assim de uma forma genérica, cheira-me que viola a Constituição, porque é um confisco claro de bens em que depois as pessoas podem ser inocentadas e o que é que se faz? Como é que se faz a restituição? Mas isso já existe para determinado tipo de crimes, hoje, não é muito utilizado realmente e, portanto, vamos ter que aguardar para perceber qual é o foco, quais são as garantias de salvaguarda que os cidadãos têm para que isto não seja uma coisa generalizada, como as escutas, infelizmente, são em Portugal. Mariana Vieira da Silva, as reservas que têm em relação a esta agenda são muitas? Bom, duas notas muito breves. A primeira para dizer que semana após semana comentamos apresentações com frases muito curtas, impassíveis de serem comentadas. Ontem, finalmente, o Governo apresentou um PowerPoint com a reforma da administração pública, onde também aprovou os diplomas, mas claro que só aprovou os diplomas porque eles tinham ficado prontos e são públicos na pasta de transição e, portanto, é preciso termos também aqui alguma cautela. Uma cautela de dois pontos de vista, porque, por um lado, somos forçados também a criticar muitas vezes antes sem ler, e isso também tem custos para a construção de diálogo, e também porque às tantas estamos a falar de um conjunto de coisas e depois olhamos, ainda hoje o Jornal Público destaca que tantos pacotes depois há 6 leis aprovadas pelo Governo e entregues à Assembleia da República. Portanto, especificamente nestes temas e neste tema da perda alargada de bens, onde está em causa saber se cumpre ou não cumpre a Constituição, só perante os textos concretos e as soluções concretas é que essa avaliação pode ser feita. E, portanto, uma nota, longe de mim criticar a existência de planos, é alguém que eu acredito, mas eles não são medidas e não são reformas. E, portanto, aguardar também pelas propostas em concreto. Esta levanta-nos muitas dúvidas, como me levanta muitas dúvidas as indicações que existem sobre a delação premiada, tal como está prevista no tal PowerPoint, sem intervenção de um juiz. E, portanto, nós já temos hoje mecanismos de delação premiada, mas uma coisa é ela ter intervenção de um juiz, outra coisa é ela acontecer por mera negociação entre o Ministério Público e aqueles que são suspeitos, acusados, arguidos, o que seja. E, portanto, são as duas dimensões da reforma que eu sinalizaria como preocupantes e depois sinalizar aqui que esta ideia de que há toda uma discussão política em torno de frases muito curtas como indicação de objetivo, acho que é um risco também para a construção de compromissos e em matérias sensíveis deve ser evitado. Duarte Pacheco, só não percebi uma coisa, junta-se essa ideia da falta de concretização aos pacotes da habitação, da saúde e outros apresentados, ou este é diferente? Não é muito diferente, não é muito diferente. Porque aquilo que nós temos assistido o Governo está a trabalhar, tudo bem que tem pouco mais de 2 meses, está a trabalhar e apresenta, vamos dizer, aquilo que é um programa de ação. Até convidou o PS e o Chega a juntarem-se ao Governo. Bem, bem, esse diálogo devia ser em todas as áreas e, portanto, é sempre bem-vindo. Mas eu estava a dizer que é um programa de ação.
Agora, temos é que depois constatar quais são os diplomas em concreto para percebermos qual é o impacto que é previsível que tenha e qual é o foco que ele possa ter. Num aspecto tão alargado quanto possível. Esta é uma matéria que não devia ser motivo de grande divisão, mas, pelo contrário, de união entre as forças políticas. Termino só com uma nota. Rapidamente. Que foi referida ontem, mas não foi referida quando este programa foi apresentado a semana passada, mas ontem no programa da Administração Pública, que é a simplificação. A simplificação, por exemplo, não está nesse programa de combate à corrupção, mas é fundamental simplificar para que os casos de corrupção diminuam gravemente no Estado. Vamos ao tema europeu desta semana. Euronet Plus. Teríamos muito para comentar, mas centramos-nos para já nas conversações da adesão da Ucrânia e a Moldova à União Europeia, tendo como pano de fundo tudo aquilo que está a passar-se na Europa. Em breve, certamente, vamos também perceber como vão ficar os cargos europeus, que já aqui falámos em semanas anteriores e a que voltaremos certamente nas próximas semanas. Mas para já neste domínio vamos falar sobre a Ucrânia e a Moldova neste momento crítico. Junta-se a nós esta semana mais uma das novas eleitas para o Parlamento Europeu, a deputada do CDS, Ana Miguel Pedro. Bem-vinda à nossa emissão. Gostava de ouvir sobre a capacidade da Europa de catapultar a Ucrânia para outro tipo de mecanismos de defesa, num contexto em que a Europa está, a braços também com a necessidade de gerir este processo, não sabendo muito bem o que é que vai acontecer do outro lado do Atlântico. Esta entrada em negociações por parte da Ucrânia está a ser feita com conta, peso e medida? Vale mais a intenção ou há salvaguardas que Bruxelas não pode deixar de ter em conta? Boa tarde. Queria cumprimentar em primeiro lugar a Mariana Vieira da Silva e Eduardo Pacheco, também presentes no estúdio. Eu creio que a abertura das negociações de adesão através destas primeiras conferências intergovernamentais é um marco importante. É também a prova do imenso progresso que ambos os países, neste caso a Ucrânia e a Moldávia, fizeram no seu caminho para a integração europeia, apesar dos enormes desafios e circunstâncias extraordinárias que enfrentam e continuam a enfrentar. Os esforços da Ucrânia são, obviamente, mais admiráveis, considerando que a guerra da agressão da Rússia trouxe dificuldades e adversidades sem precedentes. O povo ucraniano mostrou uma coragem e solidariedade extraordinárias na defesa da sua soberania e do futuro europeu. A Moldávia também, porque enfrentou desafios significativos, incluindo pressões económicas e intimidação política, mas manteve-se firme na sua busca por laços cada vez mais estreitos com a União Europeia. A reunião desta terça-feira foi principalmente simbólica, diria, mas significa que a Comissão Europeia pode avançar no processo de análise das leis nacionais dos diferentes Estados para terminar a sua conformidade com as da União Europeia, portanto o chamado acervo comunitário, visando o cumprimento dos conhecidos critérios de Copenhaga. E eu, respondendo à sua questão, queria então ser muito clara. Este é um início de um processo longo. Embora ontem tenhamos, sim, celebrado um passo significativo em frente, também devemos ter consciência e reconhecer que o caminho exigirá esforços sustentados, dedicação, mais reformas substanciais. A Ucrânia e a Moldávia precisarão de continuar a trabalhar no reforço das suas instituições, combater a corrupção, melhorar a sua estabilidade económica. E as negociações da adesão são mesmo isso, são concebidas para preparar os países candidatos para as responsabilidades de serem membros. É por isso que não devem existir atalhos, que não deve existir o chamado fast track, apesar do apetite de acelerar as negociações. E com esta decisão, a União Europeia dá essencialmente também um sinal de que, através das suas instituições, dos seus Estados-membros, está pronta para apoiar estes dois países, a Ucrânia e a Moldávia, em cada etapa desta jornada, seja através dos recursos necessários ou do apoio político, porque, sejamos francos, se não houver recursos, dificilmente um país que está na situação como está a Ucrânia pode fazer as reformas que estejam em linha com o processo de adesão. Já volto a si, Ana Miguel. Deixa-me aqui ouvir a Mariana e o Eduardo sobre este tópico, já volto a si. Mariana Vieira da Silva, não houve uma aceleração
apesar de tudo, no processo, que não é um fast track, mas é bastante rápido neste processo. Acredita que terá que haver um travão neste processo e agora recolocar nos calendários relativamente lentos até, muitas vezes, dos processos de adesão a partir de agora? Bom, para já cumprimentar a Ana Miguel, desejar-lhe um bom mandato e dar-lhe os parabéns pela sua eleição. É evidente que aquilo que agora se inicia e a importância simbólica que tem fazer-se este início num momento de grande indefinição, com as eleições americanas, é importante, mas nós estamos muito longe de podermos ter uma adesão, desde logo porque existe uma guerra em curso e ela tem que estar terminada, e também porque estes países têm ainda um longo caminho de preparar a sua adesão, e ele é importante que seja feito, porque a participação num espaço como o da União Europeia tem critérios que precisam de ser cumpridos, já mesmo cumprindo os critérios, depois há desafios que se seguem, mas eu gostaria era de centrar a minha preocupação, porque se é verdade que os países têm um caminho a fazer, também é verdade que a União Europeia tem um caminho muito sério de trabalho a fazer, e que é muito importante que ele também possa iniciar-se já neste novo mandato do Parlamento Europeu e também neste novo ciclo da Comissão Europeia e do Conselho Europeu, porque a Europa, para um novo momento de alargamento, tem que se preparar do ponto de vista orçamental, com uma pressão acrescida por estarmos perante um aumento de despesas na área da defesa, mas também do ponto de vista institucional. E, portanto, a decisão sobre se é através dos instrumentos do Tratado de Lisboa, se é fazendo uma reforma institucional mais profunda, tem que começar já. Não pode haver aqui a ideia de que os países têm que se preparar, mas a União Europeia não tem um trabalho a fazer, porque sem ele, sem reformas institucionais e sem decisões fortes sobre as dimensões orçamentais, este processo não será um processo que termina bem. E, portanto, eu gostaria de dizer que agora que estamos em inícios de mandatos vários, este é um desafio muito importante para a União Europeia. Eduardo Pacheco, não pode haver a tentação de acelerar o processo da Ucrânia, por desejo forte europeu? Eu penso que não. Sinceramente, penso que não. Isso já foi feito agora com este sinal político da abertura do processo negocial. Portanto, já foi dado o sinal político e ponto. Agora, temos aqui duas situações. Em primeiro lugar, nós não podemos criar ilusões. Eu recordo que durante anos a União Europeia criou ilusões com a Turquia. Vamos a estudar, vamos avançar, e a prática nada acontecia. E chegou um momento em que os turcos se cansaram e viraram-se para o outro lado. Ora bem, nós não podemos criar falsas ilusões à Ucrânia. Tem que dizer, sim, nós temos o objetivo político que vocês se integrem à União Europeia. Têm que fazer todo o processo de adesão que os outros países fazem. Se conseguirem fazer num ano, excelente. Não é provável, porque os outros também têm desejo de entrar e o processo demora meses, anos, até que finalmente todos os critérios de Copenhague estão cumpridos. Portanto, não é expectável que seja num ano. Mas isto tem que ser dito com esta transparência e não criar a ilusão que no espaço de 6 meses, no dia 1 de janeiro de 2025, que passam a ser membros da União Europeia, porque não o serão. E permitam esta referência. E estes processos negociais têm aqui, de facto, um pedregulho no meio do caminho, que é a reforma que a União Europeia tem que fazer, como disse a Mariana muito bem. Quer dizer, todo o processo de decisão tem que ser alterado. Se hoje a 27 já se percebe que é muito difícil tomar grandes decisões, nós estávamos a aprovar o PRR já final, depois do Covid, só para dar um exemplo, enquanto que os programas nos Estados Unidos ou noutros países foram aprovados meses depois do início da pandemia. Portanto, é preciso alterar. Se hoje com o 27 funciona já de uma forma defeituosa, com 33, 34, 35, 37 países, isto não deixava de funcionar. E a questão orçamental. Todo o orçamento da PAC, se a Ucrânia entrasse amanhã, sem nós alterarmos as regras do orçamento, seria canalizado para a Ucrânia. Os agricultores franceses, portugueses, espanhóis, etc., passariam a receber zero. É preciso que as pessoas tenham consciência disso. E se nós não fizermos esta reforma financeira também, muito dificilmente podemos caminhar com o alargamento. Ana Miguel, num minuto, na prioridade, neste caminho que do lado da União Europeia tem que ser trilhado, por onde é que se deve, por algum lado temos que começar? Qual é que é a prioridade para começar, na sua opinião? Desculpe, não percebi a sua questão. Do ponto de vista do caminho que a União Europeia tem que fazer, também para fazer o seu trabalho de casa face à possibilidade do alargamento, por exemplo, para a Ucrânia e para a Moldova, qual é a prioridade da reforma que a União Europeia deve trilhar? Qual é que é deve começar por onde, exatamente?
obviamente que este processo vai implicar reformas e nós estamos preparados para olhar com cautela para essas reformas, seja reformas do ponto de vista institucional, que me parece ser a reforma óbvia, e também do ponto de vista orçamental, mas, como digo, temos que olhar com bastante cautela para as propostas de reforma, seja no que significa de redução da regra um Estado-membro, um comissário, seja do final do direito de veto, que para nós é absolutamente existencial para um Estado como Portugal. Portanto, nós vamos ter com certeza um quadro diferente, com novos Estados, mas também devemos ter muitas oportunidades e é preciso preparar Portugal para enfrentar as consequências desse alargamento. Muito obrigado, Ana Miguel. Vamos certamente ter a oportunidade de voltar a falar consigo aqui neste espaço, Casa Comum, também com Mariana Vieira da Silva e Eduardo Pacheco. Foi o Casa Comum desta semana.